Bom, vamos aqui analisar esse time que entrou em campo hoje. Vamos começar aqui pelo time titular, aí na tela para a gente poder ter uma referência, né? Então, até mesmo com as notas do SofaScore, né? Até para a gente ter uma percepção aí do que a estatística fala, né? Melhor do que a gente pensar é a estatística falar, enfim. E, bom, vamos então começar pelo Léo Jardim, que teve uma nota aí de 6,5 pelo SofaScore. Eu vou começar aqui com a minha opinião. Eu acho que o Léo ele não fez uma partida brilhante, ao mesmo tempo também que não foi culpado dos gols que o Vasco sofreu. Aquela do goleiro é difícil, cara. Você não tem como fazer uma análise muito profunda, né? Assim, no final das contas, você percebe muito pouco o goleiro no jogo, né? Então, se ele não falhou e também não teve uma partida brilhante, de fato foi uma partida mediana para medíocre, né? Eu acho que um 6, 6,5, como tá aí do SofaScore, tá bom. E você, Gabriel, o que você avalia aí? Concordo contigo, a nota é justa com o desempenho dele e eu só queria trazer uma observação rápida. O Léo Jardim, inclusive, o Léo Jardim tem sido nas últimas partidas um pouco afobado, né, no gol. No primeiro tempo hoje tiveram 2 cruzamentos que ele espalmou, sabe? Aquela coisa de... não foi aquela espalmada para frente de soco, sabe? Aquele soco do Superman. Foi aquela espalmada mole para frente, a bola no meio da área ainda. Eu estou sentindo o Léo Jardim um pouco afobado nas últimas partidas, assim como a zaga toda do Vasco, desde o início do Campeonato do Brasileiro e Copa Sul-Americana. Mas, realmente, como você disse, a partida do Léo Jardim hoje é medíocre, é normal. Ele não tem culpa nos gols, e, portanto, a nota dele é justa. 6,5 eu acho que é uma nota ok, é justa. Maravilha. Eu concordo plenamente, né? Muito inseguro nos últimos jogos, nada gritante, mas é de se ficar de olho até pelo burburinho, né? Pela renovação contratual dele. Paulo Henrique, nota do SofaScore foi um 6,8. Cara, Paulo Henrique tá numa fase muito boa, né? Assim, o volume de jogo dele é fora de série, assim, é um cara que tem entregue bastante, né? Para trazer os dados aqui para a mesa, ele venceu 5 de 8 duelos pelo chão, 1 de 3 duelos pelo alto, acertou 88% dos passes, tentou 4 cruzamentos e acertou 1, tentou 2 passes longos e acertou 1. Não teve aí, então, uma participação tão grande, talvez, né? Foram 5 cortes e 2 desarmes feitos por ele. Para o padrão, Paulo Henrique está abaixo, né? Enfim, também achei que o lado esquerdo do Ceará, ele foi muito acionado, né? Então, tanto ele quanto o João Vitor ali constantemente no 1 contra 1. Mediante isso, eu acho que ele conseguiu se sair bem. Não achei culpa dele em nenhum dos gols também. Achei uma atuação bem consistente, bem tranquila. Então, eu vou discordar do SofaScore. Eu vou aqui com uma nota 7,5 para ele. Também não acho 8, não foi uma partida brilhante e tal. Acho que um 7,5 tá bom. E você, Gabriel? A nota dele pelo SofaScore foi 6,7, correto? 6,8. 6,8. Assim, o Paulo Henrique, vou até retornar um pouco na questão, na nossa discussão anteriormente, em 2023 o Paulo Henrique era um jogador meio chutado do elenco do Vasco, lembra? Jogador que Lembro. estava emprestado pelo Atlético Mineiro, foi testado pelo Ramon Dias e tomou posição. Por que a gente não pode fazer isso com Esposa? Por que a gente não podia fazer isso com o Maxime? Exatamente. O Paulo Henrique é uma prova viva disso. É um jogador que cresceu muito, dominou a posição, tinha suas limitações, cresceu, se tornou um jogador. Hoje ainda toma decisões ruins no ataque, mas melhorou muito, melhorou muito. A partida dele foi realmente decente. Dentro das coisas que ele podia fazer hoje contra o Ceará, defensivamente ele foi bem, recuperou algumas bolas de contra-ataque, sempre parecendo um papaléguas correndo sem parar, quase com a língua para fora de tudo que ele corria para recuperar a bola, e na maioria das vezes ele conseguia. Então, assim, a partida dele foi decente, mas eu discordo de você, Edu. Muito em função dele não ter um apoio no primeiro tempo para marcar, e sempre sofrendo essa dobra pelo lado esquerdo do Ceará, na maioria das vezes, eu acho que isso acabou atrapalhando o desempenho dele hoje. Foi abaixo do nível Paulo Henrique em 2025, né? Sim. O desempenho dele. Então, eu vou concordar com o SofaScore, eu acho que a nota dele está justa. 6,8, né? Isso. É isso. Bom, agora, talvez o grande nome do jogo, acho que até o Fusco, Pedro Raul, né, que marcou os 2 gols, não tem como não falar, né? Até
quantidade de erros que ele cometeu aí, que é o João Vitor, que teve uma nota 6.4 aqui pelo SofaScore. Assim, o João Vitor, ele não acho o zagueiro ruim. Eu tô até com o mapa de calor dele aqui na minha tela, cara. Ele se movimentou bastante. O volume de movimentação dele foi muito alto, né? As estatísticas, assim, nuas e cruas, elas também não são horríveis, assim. São 8 cortes feitos, são 2 desarmes, mas o SofaScore pontuou muito bem. Um erro que levou a gol, né? Então, assim, por mais que, talvez, assim, na análise bruta da coisa, ele tenha até tido uma boa estatística, é o que a gente falava algumas lives atrás e falava ao começo dessa, afinal, a audiência rotativa, né? Os poucos erros que ele comete são gravíssimos. Então não adianta nada ele ficar 85 minutos tranquilo, bem, se quando ele erra, a margem do erro ela é grotesca. O erro dele hoje é um erro amador. Ele cabeceia a bola para trás sem direção, sem força e dá o gol de bandeja para o adversário, né? Então, assim, a verdade é que é até difícil, né, cara, colocar uma nota que compreenda plenamente a justiça da coisa, mas acho que um 5.5, cara. 5.5, eu acho que o erro ele tem um peso 2, por mais que ele fez uma partida no volume de jogo, né, do macro da coisa consistente, eu acho que o erro pesa muito, cara. Eu vou discordar do SofaScore, botou um 6.4 lá, eu vou de 5.5. E você, Gabriel? Eu concordo em tudo com você. Eu acho que a sua observação trazendo o mapa de calor dele, né, o desempenho dele, ele é muito bom, ele já explica muito sobre quem é o João Vitor, que perfil de jogador é o João Vitor, um zagueiro forte fisicamente, rápido, só que realmente a parte de atenção dentro de campo, a parte técnica, em alguns momentos ele deixa a desejar. O erro de hoje eu acho que foi o maior erro que ele teve com a camisa do Vasco, né? Mas enfim, eu concordo plenamente com você, só discordo da nota, que eu acho que pelo erro que foi, né? Sim. Aquela cabeçada errada, a tentativa de recuo, jogar a bola para escanteio, eu boto a nota 4.5. Maravilha. Eu vou ser mais rígido com o João Vitor. É justo, é justo. Bom, vamos ao companheiro de zaga dele aqui, o Lucas Freitas. O SofaScore deu para ele aqui uma nota 6.8. Foram aí 4 cortes dele, um chute defendido, um desarme, estatísticas assim bem modestas. Acho que o destaque mesmo é que ele foi o jogador que mais acertou passes nesse jogo. Foram 63 passes certos, 66 tentativas totais, aproveitamento aí de 95%. Passes longos também um acerto muito alto, foram 6 passes certos de 9 tentativas. No geral, assim, partida em que ele foi pouco exigido defensivamente. Ofensivamente, né, na saída de bola, eu acho que ele se saiu muito bem, fez o papel dele ali, com muita tranquilidade até. E assim, eu acho que ele acaba pagando a conta do coletivo, né? Mas numa partida que eu não achei ruim do Lucas Freitas, só que como o coletivo sucumbe, ele acaba sucumbindo junto. Acho que na partida de hoje, dificilmente a gente vai debatendo aqui. Acho que cada debate é uma oportunidade nova de avaliar, então não vou cravar. Acho difícil alguém ter uma nota alta aqui hoje. Talvez o Verratti, vamos ver. Então, o Lucas Freitas, eu vou dar uma nota 7 para ele. Eu acho que ele se saiu bem. Não acho que ele tenha sido culpado em nenhum dos gols. Eu vi até um debate que no segundo gol ele poderia ter feito diferente. Eu acho, gente, é um lance assim, muito rápido, é intenso, sabe? Tem que ter um poder de reação de super-herói, pô. Para poder evitar a situação que já estava, a bola já da forma ali que estava, na posição que estava, ele teria que ser um super-homem, pô. Ele teria que ter um reflexo absurdo. Até porque ele estava marcando uma outra pessoa na jogada, enfim. Então, acho que uma nota 7 para ele tá de bom tamanho. O que você acha, Gabriel? O problema do segundo gol do Vasco é coletivo. É que nem você falou, ele paga pelo coletivo. A zaga do Vasco estava uma bagunça. Não tinha o que fazer. Não tinha. Mas a partida dele foi realmente segura. Inclusive, foi uma grata surpresa, inclusive. Pensando numa situação de pressão, né? O Vasco perdendo o jogo, com o gol do Pedro Raul, graças a um erro do seu companheiro de zaga, foi uma grata surpresa ver o Lucas Freitas de cabeça em pé, fazendo uma partida segura defensivamente e ofensivamente na saída de bola. Inclusive, a minha preocupação vem da partida contra o Flamengo, foi quando ele errou o passe na saída de bola e gerou o gol
do Bruno Henrique naquela semifinal, mas boa partida do Lucas Freitas. É um jogador que vem crescendo de desempenho, ele entrou bem contra o Puerto Cabello, hoje fez uma boa partida substituindo o Maurício Lemos. É bom o João Vitor abrir o olho, né? Porque se continuar com as atuações ruins, sai João Vitor, entra Maurício Lemos e vem um Lucas Freitas. E agora, tipo assim, se você me permite, Claro. permite já passar até para o Piton, para facilitar a tua vida também. Claro, só vou te trazer a nota dele aqui. Foi nota 6,5. Beleza. E quer as estatísticas também, para te ajudar no debate aí? Cara, eu vou ser mais direto. Aí eu deixo as estatísticas para você. Fechou, porque fechou. o empenho do Lucas Freitas sendo seguro na saída de bola, tudo bem que era uma transição lenta para o ataque, de certa forma ajudava um pouco o Piton. Show. Porque o Lucas Freitas normalmente avançava o Ceará depois de ter feito o primeiro gol. É bem verdade que continuou atacando, mas eles recuaram. Isso permitiu com que João Vitor e Lucas Freitas avançassem um pouco mais as suas linhas na saída de bola para que pudessem apoiar mais ofensivamente. Nisso, o Piton estava tranquilo. Tinha um cara, por exemplo, em caso de erro ofensivo, tinha um cara dando cobertura para ele. Ele não precisava correr que nem maluco. Isso acabou ajudando um pouco o Piton, apesar dele não ter sido o Piton que a gente conhece na partida de hoje, mas o desempenho seguro do Lucas Freitas ajudou o Lucas Piton hoje. Não sei se você concorda com isso. Não, total, eu concordo. Inclusive, durante a semana eu li uma coisa que eu concordo muito, que você falou do Lucas Freitas também, mas no caso era referente ao Nuno Moreira, né? Que a chegada do Nuno Moreira reviveu o futebol do Lucas Piton, e eu concordo plenamente. Mas você disse bem, também o Lucas Freitas, né? Cabe lembrar, no ano passado, as principais deficiências defensivas do Piton passavam por ele não ter uma cobertura adequada. Normalmente era o Léo ali pelo lado esquerdo, a gente sabe que o Léo teve sérios problemas ali de desempenho, 1 contra 1 dele ali era assim, muito vulnerável, então toda vez que a bola passava do Piton, o que é corriqueiro, né? O Piton é um lateral muito ofensivo, deixa muito espaço na defesa, encontrava um Léo ali totalmente vulnerável e acabava até talvez engrandecendo ainda mais. Isso que é uma deficiência clara no jogo do Piton. Eu vou pela estatística, né? A nota foi 6,5 aqui. Cara, o Piton teve uma participação defensiva quase nula nesse jogo. Ele teve apenas uma, que foi um drible sofrido. Ele não teve corte, não teve interceptação, não teve nada. Zero. Praticamente foi um ala. Então, assim, isso não pode acontecer. Na verdade, a gente não pode ter um lateral que não defenda. A partida anterior dele, né, contra o Sport, ele foi muito bem na defesa. Cabia muito elogio. Hoje fica aqui a crítica, né, cara? Não pode ser um lateral que não tem ação defensiva no jogo. Desculpa, não tem condição. Foram 2 duelos que ele teve durante o jogo, perdeu os 2 no chão, e um duelo pelo alto que ele também perdeu. Então, e além disso, foram 18 perdas de posse de bola, o que é muito grande para um jogador que atua na primeira linha ali do campo, né, na linha defensiva, enfim. Ofensivamente também não foi brilhante, foram 87% de passes certos, abaixo da média dele normalmente. De 7 cruzamentos que ele tentou, apenas um certo. 3 bolas longas que ele tentou, apenas uma certa. Não me recordo da nota que você deu para o Piton, mas... Não falei. Não falou, né? Então, quer falar primeiro ou o que tu acha aí? Eu vou ser sincero aqui, 5,5 para o Piton. Eu concordo com você. Eu digo mais ajudar o Piton, assim, no sentido de dar mais liberdade para ele ofensivamente, para ele poder avançar, porque tem um cara para fazer a cobertura, isso ajuda. Ele não precisa se desgastar muito durante a partida ou ficar inseguro de avançar para o ataque, que foi o que aconteceu por muito tempo com o Piton. E outra coisa importante, o desempenho ruim do Piton passa pela boa marcação que a equipe do Ceará fez em cima do Nuno Moreira. É importante ressaltar isso. O Nuno Moreira é apagadíssimo hoje. Então, para mim, a nota do Piton é 5,5. Não teve culpa nos gols. Não teve culpa nenhuma. Até porque não está participando, né, da defesa. Estava um pouco participativo. Daqui a pouco a gente vai chegar no Payet, né? Que para quem, como eu digo, a audiência é rotativa, né? Ao começo da live eu pontuei, eu achei ele muito escondido. Piton, idem. Piton pouco participativo no jogo. Natural que não fosse estar envolvido em nenhum lance capital, né? A verdade é que ele pecou pela omissão. Acho que dá para dizer assim. 5,5 é justo. 5,5 para você. É a sua nota, né, para ele. Eu vou de nota 6. Nota 6, porque é a nota mais medíocre que dá para colocar. Ele não foi impactante o suficiente, nem mesmo para dizer que atrapalhou. Ele pouco participou, ficou ali 93, quase 100 minutos, né, contando os acréscimos, fazendo nada. Pouco vi o nome dele no jogo, pouco ouvi na transmissão, pouco participou, impacto quase nulo na partida.
Isso não é legal, isso não é um elogio, tá? Isso não poderia acontecer. O Piton deveria participar mais, é um jogador cara, tem um papel tático importantíssimo para essa equipe, e além de tudo, como o Carille falou, algumas coletivas eu concordo, é dos jogadores mais experientes, né? É dos jogadores que mais deveria agregar. Bom, deu um erro aqui. Eu ia falar que a gente estaria ao vivo no Twitter, mas deu um erro aqui no software. Vamos continuar aqui nossa avaliação. Hugo Moura, uma nota 6.8 aqui do SofaScore. Vamos ver, foram 96 ações com a bola, muito participativo. 94% dos passes dele foram certeiros. De 8 lançamentos, 4 foram certeiros. Uma finalização para fora. Foram 3 de 9 duelos do chão, pelo chão, né, vencidos. 2 de 3 pelo alto vencidos. E, defensivamente, ele teve ali 2 cortes, uma interceptação, 3 desarmes e sofreu um drible. Eu não achei o Hugo Moura um jogador que, digamos, tenha sido participativo de forma negativa na partida, né? Vou ser bem honesto, na verdade, eu não achei que ele se saiu mal nos embates de 1 contra 1 que ele teve. Eu acho que ele, inclusive, foi uma das grandes garantias de segurança defensiva do Vasco durante o jogo. Então eu não consigo dar uma nota baixa para ele, mas ao mesmo tempo também não achei uma partida brilhante dele, não achei ele aquele Hugo Moura que a gente acostumou a ver, que consegue subir o ataque, mas por um outro lado eu também vejo o papel talvez do desempenho coletivo e outros aspectos aí do jogo. Enfim, eu vou dar uma nota 6,5 para ele. Eu acho que está de bom tamanho, eu acho que um 7 seria já coroar mais do que deveria. 6,5 eu acho que está de bom tamanho. O que você acha, Gabriel? Eu tô reparando nas notas que você está dando, o nosso recorte para medíocre é diferente. Porque eu tenho a mesma opinião que você com relação à partida. Nada demais, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma, de alguns jogadores. Mas enquanto você diz 6, eu falo 5,5, falo 5, sabe? Que para mim é o recorte, né? É média entre 0 a 10. Mas a partida do Moura, eu concordo contigo. Foi uma partida com praticamente toda a equipe, uma partida muito, sabe, esse daqui não tem sal, sem sal. Não teve aquele algo a mais que o Hugo Moura normalmente entrega durante as partidas, né? Teve intensidade, teve roubada de bola, marcação, que é característica dele, mas ainda assim, como você bem disse agora há pouco, pouca participação no ataque, né? Ele ficou mais como um volante de guarda, né? Boa parte do primeiro tempo, segundo tempo também, inclusive atuando como zagueiro, né? Quando o Jean Davi entrou. Mas, Exato. enfim, concordo com o seu critério, só que como a nossa nota para a média está diferente, eu vou persistir dessa forma, eu vou continuar dessa forma, eu vou continuar com o meu critério aqui, também 5,5 para o Hugo Moura. Bom, maravilha. Agora vamos ao companheiro de volância dele, né, o Paulinho, nota 6.4 aí, por parte do SofaScore. 86% de acerto nos passes, nenhuma bola longa certa, foram 2 tentativas. Um dos 3 duelos que ele teve pelo chão ele venceu, um dos 2 duelos pelo ar que ele teve, ele venceu. Perdeu a bola 6 vezes, foi uma falta cometida, foi uma falta sofrida, e uma interceptação, além também do cartão amarelo que ele sofreu ali. Cara, o Paulinho, já alguns jogos eu venho falando que não enxergo ele tendo um desempenho consistente. Ele, na verdade, oscila muito, né? Durante o próprio jogo, inclusive, assim, não tem como você fazer uma análise linear da partida. Você teria que dividir por minutos, por momentos ali. Se fosse fazer uma análise individual do Paulinho, pegar um dia assim, vamos prestar atenção no Paulinho, você vai perceber jogos diferentes dentro do mesmo jogo, porque ele parece, em alguns momentos, estar desligado do jogo, estar desconectado do jogo, sabe? Esse lance do cartão amarelo, ainda no primeiro tempo, né? É um lance em que ele parece que, sei lá, ele não tá ali, cara. Ele tá. Tem um termo para isso, né, cara? Tá desassociando, né? Ele tá em outro lugar, a cabeça dele, assim. Um tempo de bola horrível. É um lance específico, claro, não vou crucificar por esse lance, mas estou pontuando aqui o que eu tenho percebido nele. Não achei uma partida impactante. Eu acho que a palavra é essa. O Paulinho, ele é um jogador impactante, normalmente, quando tá em boa forma. Eu não achei isso. Uma partida em que ele participou muito pouco, tanto é que é substituído no intervalo, não é por acaso. Tem que se encontrar na atual temporada, é um apelo que eu faço, que ele se encontre aí, porque tá, enfim, perdido totalmente. E aí, questão de nota, cara, é uma coisa assim, ele participou muito pouco, né, cara? É difícil
Eu acho que entra na do Piton, sabe? Ele não foi impactante o suficiente para poder dizer que ele atrapalhou, por exemplo, para dar uma nota 5,5, 5. Também não foi impactante o suficiente para dar uma nota 7, 6,5. Acho que 6 está de bom tamanho. O SofaScore foi com uma nota 6,4, foi até mais generoso. Eu vou de nota 6 aqui para o Paulinho. E você, Gabriel? Eu vou de nota 5. O seu apelo para que ele se encontre durante a temporada é o mesmo apelo que eu faço. O Paulinho é um jogador crucial para essa equipe, é um fôlego, um pulmão para o ataque do Vasco. É um jogador que carrega a bola para frente, faz a transição. É um jogador que é muito agudo nesse meio-campo. E é engraçado ver como as insistências do Carille na formação, na disposição tática, acaba tirando o principal talento do Paulinho, que é isso, né? O fato dele ser agudo nesse meio campo, carregar a bola, como ele já fez diversas e diversas vezes em 2023. Concordo com você, foi uma partida que, assim como o Piton, assim como o Gumora, nem um pouco impactante. Saiu no início do segundo tempo para entrar o Jair, né? No intervalo, na verdade. Mas, enfim, 5. Tem que falar muito sobre Paulinho, não. É verdade. E eu tô reparando que a gente está perdendo mais tempo, perdendo por assim dizer, né? Falando dos jogadores que não impactaram do que os que impactaram. Porque eu acho que o não impacto ele é muito mais marcante do que, por exemplo, o João Vitor, vai. Que, não, o João Vitor ele impactou negativamente, mas ele participou do jogo, né? O mapa de calor dele aqui, cara, a zona quase que toda ali de zaga e volante tá vermelha. O cara movimentou, se tentou, tal, não sei o quê. O Paulinho, o Piton, cara, é decepcionante, assim. São jogadores que têm talento, mas que parece que estão talvez se poupando ou se evitando de jogar. Mostra Bom, aí um pouco da ineficiência, né? sim, Ofensiva. tem também. E também, como você falou, né? Sobre a disposição tática deles também, que isso aí tudo tem um peso muito grande. Bom, Benjamin Garré foi titular na ponta direita aí, né? 45 minutos em campo, também foi trocado no intervalo. Foram 21 ações com a bola, bem pouco para um ponta, né? Um jogador agudo, assim. Mas ao mesmo tempo uma eficiência já, por incrível que pareça, talvez o olhômetro, né, não dê a entender, mas foi uma eficiência alta dele. Na verdade eu achei, tá? Porque eu vi o pessoal criticando, eu achei uma partida bem eficiente dele. 93% de acerto nos passes. Ele tentou um cruzamento que foi certeiro, né? Não tentou nenhum drible, pelo menos o SofaScore não considerou, mas eu vi vários dribles curtos dele ali, sempre um pensamento muito rápido para sair da pressão. 2 de 4 duelos vencidos pelo chão. Aí também, claro, 2 perdas de posse e uma falta feita, né? Uma falta cometida, uma interceptação e 2 desarmes. Cara, o Garré é uma coisa que eu vejo assim sendo difundida, eu concordo assim. Ele não é esse ponta que marca, né, que recompõe. Por exemplo, ele já é o antagonista do Nuno Moreira. O Nuno Moreira ele já é esse ponta, como você até falava no começo da live, né, de novo. A audiência rotativa e tal tem que sempre pontuar. Né, que ele centralizou muitos momentos, quase como um meia, né? Inclusive eu pontuei isso no Twitter, né? Como ele estava quase que sendo um volante ali, né? Recebendo a bola ali na segunda linha e tal para trabalhá-la melhor. Solidário. Não, total. E o Garré já é o oposto a isso. O Garré já é aquele jogador que não vai voltar tanto assim. O Garré não vai ficar atrás da linha do meio campo, dificilmente. Então, eu acho que isso pesa na análise também. Da característica dele, assim, não é como se o cara fosse, poxa, um vagabundo, não é por aí. É característica, mas isso impacta no jogo, né? Então tem que pesar na análise também. Mas eu achei uma partida eficiente dele, eu acho que ele foi substituído porque o Vasco precisava de força física, né? Então sai o Garré e entra o Ryan. O Adson, na verdade, né? O Ryan acho que entrou na esquerda. Então, enfim, precisava de força física. O Adson, um jogador mais agudo até do que o Garré, consegue ter mais eficiência e teve mais eficiência em trazer essa bola mais perto da área, na condução progressiva mesmo. Então, foi uma alteração estratégica. Não pelo Garré necessariamente está indo mal, tá? Então, até por isso eu não consigo dar uma nota baixa para ele. E eu também não achei uma partida medíocre. Eu não achei uma partida ruim do Garré. Eu vou dar uma nota 7 para ele. Eu acho que ele fez uma partida, como tem feito ultimamente, uma partida muito lúcida, muito consciente, em que ele não atrapalhou e não ajudou tanto pelo coletivo. Acho que entra naquela do Lucas Freitas, né? Ele paga a conta do coletivo, vai sair da partida como tendo não feito nada, mas muito pelo coletivo. E você, Gabriel? Eu discordo. Eu acho que a eficiência do Garré, ela, de certa forma, ela é, como posso dizer,
ela é coberta pela ineficiência defensiva dele durante a partida. É um jogador perdido para defender. Às vezes ele é nítido dentro de campo. Às vezes ele não sabe onde se posicionar. Ele fica tipo, olhando para um lado, para o outro. Ele não sabe para onde ir. Parece que é isso, sabe? Eu levei um susto aqui com o negócio aqui do lado no computador. Mas, enfim, o Garré, às vezes, ele me parece muito perdido. Recentemente, eu fiquei formulando isso na minha cabeça. O Garré, o Vasco, acho que contratou um 10 reserva para o Coutinho. Não vou falar que sem querer, para não parecer ignorância, tá? De jeito nenhum. Mas contratou um 10 reserva para o Coutinho, que é o Garré. Assim, de qualidade, um pouco de característica física, técnica, ele lembra um pouco o Adson. Carrega a bola colada no pé, gosta do drible curto. Só que o Adson, diferente do argentino, ele tem uma tendência em levar a bola mais para a ponta, ele sabe fazer jogada trabalhada, tabela na ponta. Ele tem uma noção de marcação melhor do que a do Garré, por exemplo. Eu acho que ele está sendo mal aproveitado por enquanto, é porque o Watson ainda está se recuperando fisicamente, está sendo mal aproveitado nessa ponta direita. Nesse jogo, mais uma vez aqui, a gente falou no início da live, o Carille deveria ter começado com o Garré no meio. Eu acho que ele teria sido muito mais útil do que o Payet, que a gente vai falar daqui a pouquinho, do que foi, né, jogando na ponta direita. Lógico, é um jogador eficiente, ele não se livra da bola de qualquer maneira, ele pensa na jogada, ele aproveita a jogada, ele tenta achar o melhor companheiro, ele tem boa visão de jogo, dá para lapidar o Garré. Mas eu acho que a meia direita, que é a posição que o Carille costuma dizer, né, o meia pela direita, bem, eu não consigo ver ele jogando nessa posição. Ele é um jogador para 10, ele é 10. É um 10 reserva do Coutinho. Ah, e a nota, esqueci de falar. Dei uma nota 5,5, dei uma nota 5,5 para ele. Porque a parte defensiva cobre muito, é complicado. Inclusive, isso pesa também no Paulo Henrique, né? Sobrecarrega mais o Paulo Henrique essa pouca participação dele defensivamente. Bom, beleza, então 5,5 para você, eu fui de 7. Acho que foi a maior discordância até, a maior disparidade assim até agora. Bom, Dimitri Payet, a gente já até falava aqui sobre durante a live, novamente, audiência rotativa, né? Eu já declarei minha opinião sobre a partida dele, para mim se escondeu, se omitiu da partida, né? E aí, fico lamento, né? Porque, cara, era a oportunidade dele trazer um desempenho diferente, uma coisa, assim, da cartola mesmo. O contrato dele acabando ali em 11 de maio, se não me engano, né? Então, menos de um mês para isso. Ele sai de campo lesionado, inclusive, né? O que pode até significar o fim da trajetória dele no Vasco, dependendo de como forem conduzidas as coisas, de como é que for essa lesão aí. Então, tudo muito trágico, né? Partida, assim, muito fraca. O mapa de calor dele aqui é ridículo, assim, movimentando-se muito pouco. E as estatísticas são graves também, cara. 73% de acerto nos passes, apenas um cruzamento certo em 3 tentativas. Ele até deu um passe decisivo, tá bom? Mérito para ele aqui. Ele deu um chute para fora, foi uma das poucas finalizações que o Vasco teve no jogo. Em duelos no chão, foram 2 vencidos de 3 no total. Duelos aéreos não venceu nenhum. Perdeu a bola 9 vezes, sofreu 2 faltas e não teve nenhuma contribuição defensiva na partida toda. Cara, como eu falava do Piton e do Paulinho, né? Acho que a mediocridade ela é mais fértil para difundir do que o cara impactar para negativo ou positivo, né? Só que no caso do Payet, é uma mediocridade que não se resume a apático, sabe? Ele não foi apático no jogo. Ele foi ineficiente. A bola chegou até ele, mesmo ele tentando se esconder dela, a bola chegou até ele. Ele não soube o que fazer. Ele não conseguiu corresponder. Ele deu um passe decisivo, mérito dele por isso. Parabéns por esse passe decisivo. Mas num jogo desse, e também pela expectativa que existe em cima dele, pela qualidade que a gente sabe que ele tem. Eu acho que isso também pesa na nota. Se a gente estivesse falando, por exemplo, desses mesmos números aqui, para o Lucas Zucarello, por exemplo, que é um garoto que está se firmando ainda, seria uma nota maior. Mas para o Dimitri Payet não dá para ser uma nota muito maior. É uma nota 6 para o Payet. Também não acho que seja uma nota muito mais baixa que isso, eu não acho que ele atrapalhou o time, pelo contrário. Como eu disse, ele foi apático. Eu acho que eu esqueci a palavra, apaticidade, né? Enfim, que depois de pesquisar esse termo. Mas eu acho que muito por isso ele não atrapalhou. Então eu não acho uma nota baixa.
mas também não tem como dar uma nota muito maior do que essa, na minha opinião. O que você achou da partida dele, Gabriel? Eu acho que minha reação já diz tudo. Enfim, eu acho que a apatia dele dentro de campo, assim, um Payet sumidão, escondido, lá na esquerda, quase como um auxiliar técnico do Fábio Carilli. Isso aí. Foi uma brincadeira que a gente fez. Ele cai bem, ele cai muito bem, esse termo. Pô, mas assim, ele ali, ele atrapalha a equipe, sim. Porque o 10, ele tem que estar participativo, tem que estar circulando. O Payet, ele desde que chegou ao Vasco em 23, desde aquela fase do Payet, fora de forma, Payet de 2024, início de ano com o Piton, ele sempre foi esse cara caído para a esquerda, parece que ele nunca entendeu a função real de um 10 mesmo. Né? Enfim, voltando um pouco sobre a questão da lesão, é melancólico, né? O fim de Dimitri Payet, né? A princípio. A gente está dependendo, né, da confirmação da lesão, do tempo que ele vai ficar fora, mas é meio melancólico ver isso, né? Um jogador que chegou com o status que ele chegou, recebido no aeroporto da forma como ele foi recebido, tendo participação, querendo ou não, na luta contra o rebaixamento, com 2 gols decisivos contra a Fortaleza e América Mineiro, um início de 2024 muito promissor com o Lucas Piton pela esquerda, inclusive foi um ponto que a gente elogiava, né? Era um ponto muito bom da equipe do Vasco, até que ele sofreu a lesão no início de ano. É um fim lamentável, agora com a polêmica, enfim, envolvendo a mulher com que ele se relacionou fora do casamento também, enfim. É um fim muito melancólico para o Payet. É muito melancólico. Um jogador com a qualidade que a gente sabe que ele tem, que não consegue mais entregar. É triste, mas eu discordo de você. A apatia dele, o fato dele estar ausente no jogo, atrapalha muito a equipe. Porque a equipe precisa de um cara como ele. Precisa de um jogador com uma mente, com a criatividade de Dimitri Payet, que é um jogador inteligente. E ele se escondendo tira essa inteligência dessa equipe, né? E atrapalha. E por conta disso, é com muita dor no coração que eu falo isso, que eu adoro jogador bom, adoro jogador inteligente. Mas 4,5. Porque ele é fundamental nessa equipe do Vasco. Era para ter sido fundamental hoje, não foi. Mais uma vez. É com muita dor no coração que é 4,5. É isso, 4,5. Comentário aqui do Carlos, que eu acho que é legal para esse debate, né? Falava sobre o Garré há pouco aqui. E aí conecta-se com o assunto Payet, né? O machismo dele aí de que o Garré teria vindo para suprir a ausência do Payet. Cara, difícil conectar as duas coisas, assim, eu não sei se a diretoria já tinha uma decisão tomada sobre, eu acho que não, eu acho que até pela declaração do Marcelo aí mês passado, né, que uma possível renovação passaria pelo desempenho e não pelo nome dele e tal, ele falou isso lá na CBF, então não acho que havia uma decisão tomada sobre não. Bom, vamos aqui, prosseguimento, está quase no fim já. Nuno Moreira, nota 69, né, 6,9 aí pelo SofaScore. Jogou apenas um tempo, né, foi substituído no intervalo. E aí, por incrível que pareça, eu gostei da partida do Nuno, eu achei até uma partida corajosa, porque apesar dele ter produzido muito pouco, ele estava sendo muito marcado, estava assim, marcação dupla, tripla nele ali, e apanhando muito, e mesmo assim conseguindo progredir a bola ali. Mas as estatísticas, elas são cruéis, são frias, então 71% de acerto nos passes é um número assim muito fraco. Aliás, nenhum cruzamento certo de uma tentativa, em bolas longas, 2 certas de 3 tentativas, duelos no chão, que eu acho que é a estatística que define a luta dele no jogo. Foram 4 de 5 totais, né? Ele venceu 4 de 5 duelos, e pelo alto foram 2 de 2, 100% dos duelos vencidos, mas assim, muita perda de posse, porque, de novo, muito pressionado, foram 10 perdas de posse, 3 faltas sofridas, 1 impedimento, estatísticas defensivas, ele teve um corte, um desarme e também sofreu um drible. Cara, participativo defensivamente, o mapa de calor dele aqui, ele é bem vasto, assim, é bem amplo, ele movimentou-se bastante, participou bastante, só que não conseguiu entregar ofensivamente. E aí, apesar da minha boa vontade na análise, porque eu achei ele um jogador muito corajoso no jogo, a estatística ela é fria. A análise é pelo que ele fez, não pelo que ele pode fazer ou pelo que ele poderia ter feito. Então, eu acho que uma nota 6,7, que eu acho que nem 6,5 nem 7.
acho que tá nesse meio termo, 6,75, vai, para ficar nesse meio termo aí. Acho que é uma partida que não é ruim. Na verdade, eu acho que tá mais para boa do que para ruim, mas que pela condição do jogo ali, ele acabou produzindo pouco e não ajudou em nada o Vasco. Sua opinião, por favor, Gabriel. Mais um jogador afetado pelo coletivo problemático na partida de hoje, um jogador afetado pela boa marcação do Ceará, solidário defensivamente, como você bem disse. Concordo com a tua análise, pouco produziu ofensivamente, por isso eu vou dar a nota 5,5, 6. Tô mais para 5,5. É mais pela questão dele ter jogado um tempo só. Pesa positivamente o apoio defensivo, mas o Nuno Moreira, o que fez a gente gostar do Nuno Moreira é o poder ofensivo que ele tem, ele traz, ele ajuda ofensivamente. Mas realmente, sem um Coutinho por perto e um Payet sumidão, isso acaba, querendo ou não, atrapalhando o desempenho português. Então, para mim, é 5,5, mas não como eu já disse, eu falei agora há pouco, é culpa de um coletivo problemático do Vasco na partida de hoje. É isso. 5,5. Eu percebo, assim, pelas nossas análises, né, os critérios, eles são diferentes, isso é ótimo, inclusive, porque o debate fica mais amplo, né, e percebe se você é mais exigente, no bom sentido, assim, sabe, você tem a nota mais pé no chão, talvez, do que eu. A minha nota, ela considera até cenários mais otimistas e tal, ou pessimistas, né, dependendo ali da minha concepção. Acho que ela fica mais volátil do que a sua, então é bacana demais isso, bacana demais, é bom observar isso. Bom, fechando o time titular, né, o homem que fez o gol aí, 14 gols na temporada, 4 gols no Campeonato Brasileiro. Ele era o artilheiro, né? Foi passado pelo Pedro Raul agora, que marcou 2 gols no jogo. Cara, nota 7,2, fez o gol, movimentou-se até mesmo de forma bem tímida, assim, participou pouco do jogo, a gente tem que pontuar, tá? Tem que ser dito, participou pouco do jogo. Mas teve uma eficiência altíssima. Eu tô vendo aqui as estatísticas dele, cara. 89% de precisão nos passes, vindo do Verratti. E não foram poucos passes, foram 9 passes. Para um centroavante, que ele é a ponta do time, digamos assim, a bola para chegar lá, né? Demora. Ele errou apenas um passe no jogo inteiro. Foram 8 passes certos, 9 tentativas. Isso aqui tem que ter um valor. Aí tem as estatísticas assim mais paliativas que a gente até ignora. Por exemplo, o dribles, ele tentou um e não acertou. Mas o Verratti não é esse cara para driblar, nem acho que pese tanto na análise. Duelos pelo chão, ele não venceu nenhum, também não é esse cara. O que pesa muito é duelo pelo alto. E aí que eu acho que é o ponto negativo do jogo dele hoje, tá? Porque de 5 duelos pelo alto, ele só venceu 1. E, poxa, o Verratti é o Verratti, né? Isso é muito pouco para ele. E acho que, de novo, coletivo pesa, tal. E também é complicado, assim, decifrar o que configura como duelo aéreo, né? Porque, por exemplo, tem muito cruzamento que não ganha a direção do Verratti, mas que fica próximo dele, e eu acho que o computador computa como chance, tipo, de cabeceio. Mas, enfim, é um debate mais denso aí. Foram 3 perdas de posse, 1 impedimento e nenhuma participação defensiva. Cara, até o momento em que ele marca o gol, eu achava uma partida, não diria medíocre, uma partida tímida. E eu estava atribuindo essa timidez da partida dele à boa atuação da zaga do Ceará, né? O Marlon e o William Machado, né? Fazer uma partida bem consistente, bem segura ali. O gol acho que dá uma elevada no moral, ao mesmo tempo que o amarelo que ele toma antes do gol mostra desequilíbrio. Ele toma um amarelo por discussão com o juiz, né? O que é um ponto negativo, né? Ele deixa o Vasco com o jogador pendurado, que é ele mesmo, né? Num momento ali que era muito tenso, que o Vasco já perdia por 1-0, depois sofre o segundo gol. Enfim, tudo isso pesa, eu diria, uma nota 7,5, né? Assim, o gol acaba pesando, não tem pra onde correr, assim. O gol, ele tem, para mim, um peso 2, assim, né? Ele vai acabar até mascarando uma atuação bem tímida dele. Mas o gol é o gol, não tem pra onde correr. 7,5 para mim. Para você, Gabriel. Gostei que você trouxe os dados de passe. Inclusive, a gente comentava no início da live, vale a pena aqui saltar de novo, que você, Edu, falava que o trabalho do Carille não é um deserto de ideias. Tem coisas boas sendo plantadas. Lógico, os erros que ele vem cometendo nos últimos jogos vêm atrapalhando o desempenho, vem atrapalhando o caminho, né, dessa trajetória Carille no Vasco da Gama. Mas isso é um ponto muito positivo, cara. A melhora do Pablo Verratti com a bola no pé.
era um jogador que a gente falava, inclusive eu faço questão aqui de Não, eu lembrar, eu também. falei em live, é um jogador caneludo, pô, mas ele melhorando nesse sentido, dominando a bola, fazendo pivô, saindo mais da área, isso, cara, é uma grande evolução esse trabalho do Carille, tem que parabenizar isso, tá? Significa que há, sim, um incentivo para que ele receba mais a bola, que ele participe mais nesse sentido, se ele está começando a acertar, porque existe incentivo, existe treinamento nesse sentido. Mas realmente, o Verratti, cara, ele fez uma partida muito tímida, também em função de um coletivo problemático, de uma equipe que pouco criava ofensivamente, e, enfim, o gol salva. O gol salva o Verratti. O gol salva o Verratti. De fato, é o artilheiro do campeonato. Inclusive, só uma correção aqui. Ele tem 4 gols junto com o Pedro Raul. Ele empatou, né? Com esse gol que ele fez Maravilha. hoje, ele empatou. Maravilha. Menos mal que Bom não saber. perdeu pro Pedro Raul, graças a Deus. Mas enfim, mas Pelo menos uma o vitória. mas realmente hoje foi um time desequilibrado taticamente e mentalmente. A discussão que ele teve com o jogador do Ceará durante a partida foi algo inacreditável. A gente sabe que o Verratti é um cara chato, que gosta de discutir com o árbitro, reivindicar faltas para o Vasco, cartões, né, para os jogadores dos outros times. Mas essa discussão eu não vejo ele tendo há muito tempo, cara. Desde o ano passado que ele não tem uma discussão dessa brigando com o jogador em campo. Tipo, esquece a bola e vai discutir com o cara, sabe? Faz tempo. Faz tempo que a gente não vê essa versão do Verratti. E mostra que é um time desequilibrado emocionalmente também. E aí vale para o que a gente falou em off, Edu, que eu falei com Sim. você. A parte emocional que tanto prejudicou o Vasco durante o Campeonato Carioca, inclusive foi ponto e tópico que o Carille falava nas coletivas pós-jogo, está se repetindo agora, né? Está se refletindo agora um pouco. Problema emocional, toma um gol, morre, parece que fica atordoado em campo, discute com os jogadores, cai na pilha do Ceará, sendo que tem que focar, cara. Isso é um Entendeu? problema sério, isso é um problema sério. Esse Enfim, estágio mas da temporada escancara isso. a minha nota para o Verratti, 6,5, mas como eu amo este homem, porque ele fez um gol e assim, ele tem sido a cara do Vasco. Inclusive, eu estava tentando fazer um texto, cara. Eu vou falar aqui, título. Um pirata comanda a nau vascaína. Bom, É inacreditável, porque ele é uma liderança gigantesca nesse time. Então, como eu amo este homem, nota 7. Brincadeira, 6,5. Vou ser realista aqui, 6,5 pro Verratti. tá bom, tá justo, tá justo. Bom, então a gente fez a nossa avaliação aqui, acho que ficou bem claro, né, os critérios aqui. No final das contas, acho que é uma combinação perfeita para a gente avaliar aqui o time. O SofaScore que foi, cara, a gente tá vendo aqui agora, né, o panorama geral da coisa, né, o SofaScore não teve pena não, cara, realmente botou as notas lá embaixo, mas também não vejo muita injustiça nisso, não. Bom, mas não menos importante do que quem estava no time titular, a galera que estava no time reserva, né? A galera que entrou ali, as opções, as alternativas que a gente teve durante o jogo aí. Então vamos avaliar. Começando aí pelo Jair, ele entra ali no intervalo, né, no lugar do Paulinho. Assim, não foi nem intervalo, né? Foi um pouco depois ali. Não, minto, foi no intervalo, foi na saída do intervalo. Foi essa alteração tripla aí. Foi Jair, Adson e Ryan. Então, começando pelo Jair aí, que a nota dele foi 7,5, né, cara? Uma nota bem alta até, para um jogador que jogou só o segundo tempo aí. Mapa de calor dele muito bom, movimentou-se bastante aqui. 71 ações com a bola, tá? É um dos jogadores que mais teve ação com a bola do Vasco nessa partida aí. 91% de acerto dos passes. Aí um cruzamento tentado, mas nenhum não foi certo, né? Agora, uma estatística que me chama a atenção aqui, cara. 4 lançamentos tentados, 4 lançamentos certos. 100% de acerto nos lançamentos. Entrou com uma mira em dia. Um chute bloqueado, um drible certo de uma tentativa, 3 de 5 duelos no chão vencidos, 1 de 1 duelo aéreo vencido. Aí, por um outro lado, né, 7 perdas de posse, uma falta cometida, uma falta sofrida e defensivamente bem ativo, tá? Ele teve um corte, um chute defendido, uma interceptação, um desarme, mas também, claro, um drible sofrido. Cara, o Jair, Ih, eu acho que o Gabriel até caiu aqui, cara. Teve algum problema com ele aqui, depois vou até esperar uma mensagem dele aqui, espero que esteja tudo bem. Mas, dando a minha opinião sobre o Jair aqui, eu não achei que o Jair, ele
teve, digamos assim, uma partida problemática, né? O Gabriel voltou aqui. Opa, Falava aqui do Jair, Gabriel, mas tudo certo aí, cara? tudo Beleza? certo. Deu uma tela azul aqui no meu computador, problemas técnicos, mas acontece. Vambora. Acontece. Quem sabe faz ao vivo. Mas eu falava aqui do Jair, né? Eu trouxe aqui as estatísticas e tudo mais para tentar sintetizar para você. Ele participou bastante do jogo, teve muita ação com a bola, defensivamente bons números também. Uma estatística que eu queria destacar aqui para o debate sobre lançamentos foram 4 certos em 4 tentativas. O Jair, cara, eu achei uma partida muito dinâmica dele, mais uma. Ele entrou no segundo tempo, salvo engano, contra o Sport, posso estar enganado, ou contra o Puerto Cabello. E ele trouxe muita dinâmica, eu já havia comentado sobre, né? E ele volta a ter muita dinâmica nesse segundo tempo. Eu acho que sendo esse volante substituto, essa alternativa, ele tem se saído muito bem. A característica dele tem encaixado muito, porque eu acho que quando ele é o volante da saída de jogo, de começar jogando, ele já, assim, ele é exigido fisicamente de uma forma que talvez não seja tão boa para ele. Ele entrando com o jogo já em andamento, né, ele acaba podendo transparecer mais o aspecto técnico, que é o diferencial dele. Já ele é um jogador extremamente técnico. Então não é nem pelo futebol, mas eu acho que pela característica, ele tem que ser esse volante de segundo tempo. E aí, diante disso, o SofaScore teve um 7,5 para ele, uma nota bem alta até. Eu acho que apesar da grande participação, o impacto dele não foi muito grande. Apesar dos passes certos, dos lançamentos certos, eu não achei o Jair assim, traduzindo isso num Vasco com uma postura muito incisiva, tal, que de fato valesse. Vamos lá, o Jair resolveu o jogo, decidiu, desequilibrou. Então, eu vou aqui com uma nota 6,5 para ele. Eu vou discordar do SofaScore aqui para baixo. E você, Gabriel? Tô contigo. Ele entrou bem, ele entrou melhor do que o Paulinho, por exemplo. Foi mais participativo, taticamente, tecnicamente também. Ele acertou bastante. Mas, enfim, o Jair é um jogador muito técnico, como você disse. Ele tem uma rotação mais diferente. Ele não é aquele meio campista que corre, marca, morde, depois dá passe, tipo um Hugo Moura da vida. Jogador mais técnico. Ele tem isso. Exato. Mas eu concordo plenamente com você e eu tô contigo na nota também, tá? 6,5 para Jair. 6,5. É isso. Vamos lá. Adson teve uma nota 6,6 aqui. Cara, no olhômetro, assim, eu gostei muito do Adson, né? Vamos ver as estatísticas aqui, o mapa de calor dele aqui, bem participativo. Foram 48 ações com a bola, também um dos que mais teve ação com a bola aqui do Vasco no jogo. 89% de precisão nos passes, 2 tentativas de cruzamento, uma delas certeira. Não acertou nenhum drible no jogo, mas aí volta naquilo que eu falei do Garré lá atrás, assim, essa coisa do drible no SofaScore, ela é até meio questionável, né? Enfim. 7 duelos no chão, 2 vencidos, 10 perdas de posse, uma falta cometida, uma falta sofrida e um desarme. Eu achei o Adson, para a proposta do jogo, ele talvez tenha entregado mais do que o Garré, né? Assim, a condução progressiva dele foi mais eficiente. Acho que tem a ver com a característica dele, ele é um jogador mais incisivo que o Garré. Ele é um cara que busca mais aquele drible vertical, que vai tentar aproximar o time do gol, né? Vamos botar assim. E acho que é isso. Acho que dá para até dizer que ele trouxe uma melhora para o time pela demanda que havia. Não, eu vou manter meu critério. Eu acho que o Garré não fez uma partida ruim, mas a estratégia ela faz sentido que o Garré tivesse que sair do jogo naquele momento. E aí também faz sentido que o Adson tivesse entrado, né? Então, partindo disso, eu acho que apesar de tudo isso, o Adson ele não teve uma partida brilhante, né? Eu não achei, por exemplo, que teve tanto mérito da marcação adversária. Eu não achei, por exemplo, que a defesa, o lateral esquerdo Matheus Bahia, ele teve uma atuação tão gritante assim para poder traduzir assim, não, o Adson ele sofreu com o Matheus Bahia. Eu acho que realmente o Adson não foi tão efetivo quanto poderia. Também teve seus momentos de marcação dupla, até tripla, mas eu não acho que sofreu tanto assim com a marcação. Eu vou de nota 6 para o Adson. Acho que também não foi uma partida ruim. Acho que não atrapalhou, mas também não acho que tenha trazido coisas tão positivas ou que desequilibrassem, né, em favor do Vasco. E você, Gabriel? Uma comparação com o Garré, né? O Garré é um jogador que carrega a bola com a perna esquerda, mas para diagonal, né? Carregando para o meio. O Adson não. Um jogador que busca sempre a linha de fundo, de fato, né? É um jogador mais incisivo, como você bem disse. Assim, o Adson entregou muito mais que o Garré, fato. Ele participou de mais jogadas ali pela esquerda, às vezes, né? Ele estava mais pela direita. Mas quando ele fazia, né, a aproximação pelo meio, às vezes parecia até como se fosse um 10,
aproximando para fazer tabela com o Ryan, ou até mesmo com o Jair, ou com o próprio Piton, por exemplo. Isso me agradou muito, mostra um pouco daquele Adson que fez a gente gostar dele em 2024, ser um dos melhores jogadores do Vasco em 2024. Mas realmente, nessa partida, os erros técnicos em alguns momentos, a falta de eficiência ofensivamente, acaba atrapalhando um pouco. E eu vou com a nota 5,7 por aí, 5,8. Faltou aquele Adson, né? Aquele Adson com um pouco mais incisivo, mais inteligente, que não se desfaz da bola de qualquer maneira. O Adson é um jogador inteligentíssimo. Hoje, em alguns momentos nesse jogo, por ser um time um pouco mais afobado, emocionalmente, taticamente, desorganizado, acabava atrapalhando isso no Adson também. É isso, a gente torce que esse Adson volte, né? Tá voltando de lesão aí. Mas até agora não voltou. Até agora não é ainda aquele Adson, então a gente fica até triste, mas a nota ainda não vai ser tão alta quanto poderia ser. Vamos ao seguinte aqui, que é o Ryan. Cabe destacar a nota mais alta do Vasco no jogo. E no geral da partida, né? Ele foi, deixa eu ver aqui, a segunda nota mais alta. Ele só ficou atrás do Pedro Raul, cara. Então, o SofaScore de fato gostou da partida do Ryan aqui, cara. Mapa de calor dele aqui, até estranho, assim, mapa bem tímido, assim, sabe? Ele não se movimentou tanto assim e tal. Teve uma assistência, né, pro gol do Verratti. Bonita assistência, inclusive, de cruzamento, mostrando muito recurso. E deu 2 chutes a gol também, 2 finalizações. 38 ações com a bola, 93% de acerto nos passes, um passe decisivo, né? Além desse cruzamento pro Verratti, teve um outro passe também. Não vou me lembrar para quem, mas eu lembro desse passe. Em 5 tentativas de cruzamento, 3 certeiras, e em passes longos, 2 tentativas, as 2 delas certeiras, uma grande chance criada, que foi a assistência aí do Verratti, né, no caso. Em duelos pelo chão, venceu 1 de 2, em duelos pelo alto, venceu os 2 que teve, perdeu a bola 4 vezes, cometeu uma falta e teve um desarme. Cara, o SofaScore eu acho que deu uma emocionada aqui com o Ryan, não achei uma nota tão alta assim para ele na partida. Eu gostei da entrada dele, eu acho que trouxe o que o jogo pedia, um jogador mais físico, que também tem técnica, ele não é nenhum brucutu, mas acho que a grande virtude dele é física, um jogador, é um touro, né, corre muito, é forte, tem estatura, tem envergadura e tal, ele pode agregar muito até mesmo em aumentar o tamanho do time, né, tipo, na média de altura, assim, e em ser um companheiro pro Verratti, né, não ficar o Verratti solitário brigando com o cabeceio. Partindo disso, eu achei uma partida honesta dele, não achei medíocre, acho que acima de medíocre, acho que uma nota 7 mesmo, 7,7 eu já acho um exagero. Eu dei 7,5 para o Verratti, então acho que 7 para o Ryan tá de bom tamanho. Não sei você, Gabriel, o que você acha? Foi o cara do Vasco na partida, né? Entrou bem, com confiança, o que um gol, né? Faz com a confiança do atleta. A partida entrou bem no segundo tempo contra a equipe do Sport, mais uma vez entra bem, mantém a boa fase, a boa forma, no caso. O Ryan entrou com um pouco mais de vontade, né? Às vezes, a parte física, às vezes a gente confunde com a questão de vontade. E na primeira jogada dele, ele ganha na corrida do lateral do Ceará, cruza a bola e o Payet quase teve a oportunidade de ganhar um pênalti para o Vasco. Então já mostra a rotação diferente que o Ryan trouxe para essa equipe do Vasco. O cruzamento dele foi absolutamente espetacular para o Verratti. Uma bola na medida, foi um passe aquilo, não foi um cruzamento, foi um passe. Foi um passe com muita qualidade. Até às vezes confunde, né? Cara, que era o Piton cruzando? É o Piton cruzando? Não é verdade. Quando eu vi de primeira mão assim, eu falei, cara, o Piton cruzou mais uma aqui e tal. Não, mas foi cruzamento do Verratti. Que isso acontece, tá? O jogo passado teve a assistência do Nuno Moreira de canhota também, que eu também achei que fosse Piton, né? Então, repete isso. O Ryan, ele entrou com ele trouxe vida para essa equipe do Vasco, né? Aquela equipe mole, tocando a bola com calma, fazendo tabelinha, tá? Pouca efetividade ofensiva. O Ryan não, ele já entrou e falou assim, vambora. Vou pegar a bola toda na frente da área, já que tem uma muralha aqui na minha frente, eu vou chutar a bola pro gol. E é isso. Essa mentalidade que ele trouxe, essa força que ele trouxe, essa vontade que às vezes faltava no Ryan em muitos jogos,
para mim, fez com que ele fosse o cara do Vasco na partida de hoje. Ele foi o cara. Ele mudou o Vasco fisicamente. Por isso, que nota eu posso dar pro Ryan? Como o Verratti eu dei 6,5, eu vou dar 7 pro Ryan. Porque eu gostei do Ryan, eu tenho que ser justo. O Ryan que a gente via antes era um Ryan meio mole, parecia aquele cara morto em campo, sabe? Não corria tanto, estava desligado, em outro mundo. Nesse não, ele entrou de acordo com o que o jogo pedia. Por isso que eu acho que a nota 7 para ele é justa. Foi o cara do Vasco da partida. E já vou adiantando aqui, tá? Vou fazer uma brincadeira aqui. Precisa falar de Alex Teixeira e Jean Menezes? Ah, é. É até difícil analisar, né? Pode falar, vai. Tô brincando. Claro, mas, assim, é difícil analisar porque teve pouco, né? Pouquíssimo deles, assim. Questão de produzir algo e tal, mas é isso. Vamos fechar o protocolo. Ryan, então você foi de nota 7, não é isso? Nota 7. Foi o melhor do time, então eu quero diferenciar ele do Verratti. A gente igualou nessa nota, inclusive. Eu botei 7 para ele e dei 7,5 para o Verratti. Então, acho que é uma das poucas que a gente igualou aqui no critério. O espectro se conectou aí. Deixa eu discordar. 6 e 7. 6,7. Pô, tá bom, tá justo. Bom, você disse bem, Alex e Jean, assim, cara, pouco a se dizer, né, cara? O Alex, ele, já há algum tempo eu sou crítico, tá, ao Alex, não como pessoa, tá, Alex? De novo, nunca sei o alcance que as coisas vão ganhar. Não tô pressupondo que o Alex seja fã da Analisa Vasco aqui, tá me assistindo. A gente nunca sabe. Então, assim, não é o Alex Teixeira pessoa, o ser humano Alex Teixeira, que é um cara fora de série, é um paizão, é um cara que ama o Vasco, aí, pô, é isso, o cara é fera. O jogador Alex Teixeira, cara, o que ele tá fazendo aqui? Tá recebendo salário pra quê? Eu falei isso no grupo hoje. Toda foto que você vê, o cara tá lá feliz da vida, rindo. Parece garoto propaganda, pô. O cara não joga bola. A última participação em gol do Alex Teixeira, eu vou procurar enquanto eu falo aqui. Eu não me lembro. A última participação em gol do Alex Teixeira pelo Vasco. Será que foi no Brasileiro? Foi no Brasileiro? Eu acho que sim. Foi contra o Atlético Goianiense, provavelmente. Na atual temporada não teve. Não ocorreu nenhuma participação em gol. 2024 ele teve 2, né? No ano inteiro ali. A última foi justamente... E, aliás, as 2 no mesmo jogo. Contra o Atlético Goianiense ali pela 36ª rodada. O empate em casa. O já rebaixado Atlético Goianiense. Tá? Então, assim... O que o Alex Teixeira tá fazendo aqui, cara? Faz sentido ele estar aqui e tal. Ele tá ocupando a vaga do Zuccarello, na minha opinião. Moleque de 18 anos... Tal, poderia estar ganhando minutagem, maturando, conhecendo o ambiente profissional. O Alex Teixeira tá fazendo o que ali, cara? O que tá acontecendo para o Alex Teixeira estar ali? O Alex, o Souza, são vários ali, sabe? Eu não entendo. Isso não é uma crítica ao Alex pessoa, não, já vou frisar aqui, porque é importante, para não misturar as coisas. É o Alex jogador, não faz o menor sentido. Cara, o Jean Menezes já não vou ter tanta essa simpatia, não, cara. Porque o Alex, gostando, desgostando, o cara é cria da base. Né? Então você ainda encontra algum argumento, alguma coisa ali para conectar o cara. Pô, o cara, no mínimo, tá dando uma liderança, alguma coisinha assim. Pode ser. O que o Jean Menezes está fazendo aqui? Qual foi o intuito da vinda do Jean Menezes no meio de 2024? Eu me pergunto assim, o seguinte, cara. Quem fez o scout do Jean Menezes? Quem foi responsável pelo scout do Jean Menezes? Então, assim, a novo scout, passaram por cima do scout, foi a direção de futebol. Quem tomou essa decisão? Foi qual o critério por trás dela? Cara, o Jean Menezes, ele tinha números inflados no futebol mexicano, não precisava ter acesso às ferramentas de análise de dados para saber que ele não era um jogador que iria encaixar no futebol brasileiro. Ele não tinha imposição física, assim, um jogador, cara, já por si só, um jogador de 1,65 m, cara. Quantos jogadores de 1,65 m deram certo no futebol brasileiro? Não vale falar Soteldo. Soteldo não deu certo no futebol brasileiro. O que o Soteldo fez pelo futebol brasileiro? Uns dribles aqui, uns dribles lá. O que ele ganhou no futebol brasileiro? O que ele trouxe de impacto real para o futebol brasileiro? Não vejo nenhum. Então, análises até superficiais que deveriam ter sido feitas, o erro foi cometido, mas o pior de tudo, o escárnio maior, é que posteriormente o presidente vai numa coletiva e diz, não, o Jean é um bom jogador de seleção chilena, que vive a sua pior era em 20 anos, entendeu? Então, é uma loucura atrás da outra, assim. Então, falando sobre o jogo, que é o que a gente está aqui se propondo a fazer, a nota do Alex, para mim, ela vai ser 5,5. 5 ou 5. Eu vou ficar no 5,5, eu acho até que não vai ter como ninguém ter uma nota pior do que o Jean Menezes para mim. O Jean Menezes, além de tudo, ele atrapalha.
O Alex ele ainda é medíocre. O Jean ele atrapalha. Nota 4,5 para o Jean Menezes. Já vai 2-1 aí, ô Gabriel. O que você achou dele? Já dei minha opinião aqui. O Alex Teixeira, assim, ele, lógico, é um jogador que sempre se dedicou ao Vasco, né? Sempre quis voltar, voltou. A gente tem um carinho enorme pelo que ele fez na partida contra o Operário, inclusive, que vai ser nosso adversário na Copa do Brasil. A gente tem um carinho pelo amor, pela dedicação que ele tem ao Vasco, né? Ele é um cara que realmente não dá para falar que ele não se dedica. Isso é fato. Todas as pessoas que tiveram contato com ele lá dentro do clube sempre disseram, um jogador que é um profissional exemplar. Ama o clube, faz de tudo. Só que realmente a fase dele, o jogador Alex Teixeira, tem que deixar claro que é o jogador, não é jogador de Série A. Não. E eu quero muito ser respeitoso dizendo isso, mas não dá. Ele teria dificuldade para jogar num time de meio de tabela da Série B. Ele já tinha dificuldade para se firmar no Vasco em 2022 na Série B. Ele claro. Já foi em 2022, assim, sabe? Já passaram 3 anos disso. Exatamente. Não tá dando. Para você encaixar o Alex Teixeira nessa equipe do Vasco, você tem que fazer uma tática específica. E vale a pena. Vamos lá. O Alex Teixeira, ele só fez uma partida boa em 2024. Toda, desde que ele voltou, que foi contra o Goianiense. E olha as circunstâncias da partida. É um jogador que tinha que dar... Não podia ficar tanto no meio como um 10, mas também não podia ficar muito na frente como um 9 ou como ponta. Porra, a partir do momento que a gente tem que restringir o Alex Teixeira de jogar em algumas posições, já mostra que ele vai atrapalhar mais do que ajuda no planejamento da equipe. Porque a gente vai ter ele na reserva, como é que é? A gente vai ficar inseguro de colocar ele em campo? Porque a gente não sabe se ele vai piorar ou melhorar o time? Exatamente. Então, assim, a partir, eu vou ser sincero aqui, minha nota para Alex Teixeira é 5, não agregou. Eu vou usar o mesmo critério que eu usei para outros jogadores que também que receberam 5, que um pouco agregaram. Ele não atrapalhou, assim, tentou fazer algumas coisas, mas estava mais somidão mesmo. Mas aí, agora a gente vai para o Jean Menezes. Cara, o Jean Menezes, claro que tem que ter paciência. Eu pedi paciência para você, né? É difícil, cara. Olha, a gente vai voltar porque eu falei nisso da live. O lance que ele bateu a cabeça com o Jair, para mim, ele sintetiza a fase Jean Davi no Brasil. Você falou muito bem sobre a questão física. O futebol brasileiro, ele é um futebol diferente de outros países aqui da América Latina. Ele é um futebol muito pegado fisicamente. São poucos os jogadores baixinhos que conseguem realmente sobressair. Você utilizou o exemplo do Soteldo, realmente ele não deu certo aqui no Brasil, mas ele tem uma característica diferente, ele tem mais agilidade, tem o drible de corpo, ele é mais inteligente do que o Jean Menezes, por exemplo. Ele sabe sair de jogadas desconfortáveis na ponta, com uma dupla marcação, com tabela. Entende? Ele é um jogador mais inteligente nesse sentido. Só que o Jean Menezes, ele não faz uma coisa nem outra. Ele tem a bola colada no pé dele, mas ele perde todas as jogadas curtas, os dribles curtos. Ah, mas você pode falar de técnica. Erra todos os passes. No posicionamento, pior ainda. Porque ele fica isoladão lá na ponta, e aí quando tem uma bola lançada para ele ganhar na corrida, ele perde na corrida. O que é o Jean Menezes aqui no Brasil? Lá no México, o futebol é diferente. Se tá com números bons lá no México, o futebol é diferente lá, cara. É um futebol onde ele sobressaía. Talvez no Uruguai da vida, na Argentina, que eu já acho que teria mais dificuldade, ou no Paraguai, Bolívia da vida, talvez ele jogaria bem, mas aqui no Brasil não, cara. Não vai dar certo. Pior do time, assim, com força. Vai me perdoar aqui a maneira informal como eu tô falando aqui, mas é visão de torcedor, barra de quem analisou o jogo e quem analisa a porcaria do Jean Menezes há muito tempo. Cara, 4, 3,5. Meu Deus, que partida horrível dele. Vai me perdoar, gente, me perdoa o palavrão, mas eu acho que quem tá acompanhando a live deve estar sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo.